Aprendendo com a Bíblia. Meu amado amigo e irmão do Facebook, eu gostaria de estar compartilhando com você, nesta tarde, sobre o porquê Jesus morreu na cruz do Calvário. Você é capaz de me responder esta pergunta que é bíblica? Esta é uma pergunta bíblica. Meu amado, por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Meus amados, nesta semana agora passada, o povo esteve comemorando o dia da Páscoa. O dia da Páscoa, ela é um ato que conta algo real. É a ressurreição de Cristo. É a morte e a ressurreição de Cristo. Mas você sabe por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Estarei lendo com você um texto bíblico que se encontra em João capítulo 3, versículo 17 e 18. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. João capítulo 3, 17 e 18, diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Meu amado, qual foi o motivo da morte de Cristo na cruz do Calvário? Gostaria de estar compartilhando com você sobre este evento. Meu amado, interessante é que quando nós perguntamos a alguém por que Jesus morreu na cruz do Calvário, a resposta quase sempre é certa. Jesus morreu para salvar o pecador. Meu amado, a resposta está certa. Mas quando nós vamos a alguns não, há muitos que têm esta resposta certa, que têm esta resposta desta pergunta certa, a resposta desta resposta certa é contraditória. O homem diz por que Jesus morreu na cruz do Calvário e responde certo. Jesus morreu por nós. Mas quando nós perguntamos qual é o destino da tua alma, você é salvo? Essa resposta contradiz aquela resposta certa, dada. Porque se Jesus morreu na cruz do Calvário por você, e você não tem esta convicção da tua salvação, você está contradizendo a sua resposta, quando diz que Jesus morreu para salvar o pecador. E se Jesus morreu para salvar o pecador, por que ainda existe pecador perdido? Por que ainda existe pecador perdido? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta. Se ele, na Bíblia, diz que morreu para salvar o pecador, por que você ainda não crê na tua salvação? Este versículo que nós acabamos de ler, ele tem a resposta, e essa resposta está no versículo
18, que diz assim, quem crê nele, João capítulo 3, versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por que está condenado? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Muitos poderão dizer, mas eu creio em Jesus. Mas você não crê no que ele fez por você na cruz. Porque se todos crescem no que Jesus fez na cruz pelo pecador, toda a humanidade seria salva. Não é salva porque não crê na promessa de Deus. Meu amado, a Bíblia, ela diz que existe um pecado que não tem perdão. Chama-se blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Esta blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, ela se encontra nos 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Marcos 3, no versículo 29, vamos ver o que diz a Bíblia. Marcos 3, 29, vamos ver o que diz a Bíblia em Marcos 3, 29. 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 Pega a sua Bíblia e lê comigo. Marcos 3, 29. Diz o seguinte. Marcos, qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Meu irmão, o que é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? Alguns podem até pensar que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é falar alguma coisa que não é do Espírito Santo. Muitos temem blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, mas blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é rejeitar Jesus como único, eterno e suficiente Salvador. Essa é a blasfêmia do Espírito Santo que não tem perdão. É a rejeição de Jesus como único meio de salvação. Meu amado, você crê na tua salvação? Você crê na tua salvação? Você sabe o destino da tua alma? Onde você passará a eternidade? A promessa de Deus é que Jesus morreu na cruz do Calvário e pagou todo o nosso pecado. O pecado de todos os pecadores foram pagos na cruz do Calvário, mas só será salvo o que crê. A Bíblia diz em João capítulo 5, versículo... João capítulo 5, versículo... João 5, vamos ver o que diz João capítulo 5, versículo 24. A Bíblia diz o seguinte, João 5, 24. João 5, 24. A Bíblia diz o seguinte: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Meu amado, o que nós podemos entender aqui é que a pessoa que aceita Jesus como Salvador, quando ele chegar no dia do juízo, ele não será condenado. Deus não encontrará nele pecado algum. Mas você há de perguntar, por que Deus não verá nele nenhum pecado? Mesmo a Bíblia tem a resposta, porque Cristo pagou todo o pecado daquele que crê. Este é o motivo pelo qual no dia do juízo, aquele que crê em Jesus não terá pecado, ele será salvo. Mas
aquele que rejeitar Jesus como Salvador, no dia do juízo, ele será condenado, porque haverá nele pecado. Meu amado, a Bíblia, ela tem uma mensagem para você. Nesta tarde. Talvez isso fosse algo que você nunca pensou. Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Ele morreu para te salvar, para me salvar e para salvar todos aqueles que nele creem. Deus não é homem para que minta. Encontra-se este versículo está, esta afirmativa está no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta. Deus não mente. Se Jesus disse que ele veio para pagar o nosso pecado, aquele que crê será salvo. Meu amado, nesta tarde, receba Jesus como teu Salvador. Creia na promessa de Deus. Deus não é homem para que minta. Jesus morreu e pagou todo o teu pecado. A salvação, ela é individual. Jesus pagou o teu pecado para que no dia do juízo você não tenha pecado e assim seja salvo para a honra e para a glória de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Deus não mente. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário para te salvar, para que você não se perca. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Amém?